Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Difusora do Paraná. Estamos começando mais uma edição do quadro A Personalidade da Semana. O Brasil está vivendo um período de eleições e automaticamente nada mais justo que abordarmos esta temática no programa de hoje. Nossos entrevistados, professores da UniOeste, Gilberto Calil. Ele que é gaúcho de Santa Maria, professor da instituição desde 1999, líder do grupo de pesquisa História e Poder, foi coordenador do curso de História e do mestrado em História, orienta trabalhos de conclusão de curso e dissertações de mestrado, realizou pós-doutorado na Universidade de Porto, em Portugal, autor de livros sobre integralismo e o processo político brasileiro. Além desse, também é nossa entrevistada a professora Carla Luciana Silva, gaúcha de Gravataí, professora da UniOeste também desde 99, membro da linha de pesquisa História e Poder, orienta trabalhos de conclusão do curso e dissertações de mestrado, realizou pós-doutorado na Universidade Nova de Lisboa, autora, entre outros, do livro Veja, o indispensável Partido Neoliberal. Professor Gilberto, nossa saudação, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer estar nesse espaço aqui, mais uma vez, junto na Rádio Difusora. Professora Carla, nossa saudação, seja bem-vinda. Obrigada. Professor Gilberto, se falar em eleições em nível de Brasil, qual é a história que a mesma se apresenta? A história das eleições no Brasil é uma história longa e uma história, da mesma forma, conflitiva, na medida em que a gente teve muitos conflitos, muitas lutas, muitas mobilizações para que se pudesse ter o direito ao voto e ainda assim muitos conflitos mesmo em torno das dimensões, das condições em que se tem a democracia e ainda hoje imperfeições do próprio sistema democrático. Mas voltando, os primórdios, digamos assim, das eleições, as eleições no Brasil têm início no período do Império, no século XIX, mas como um processo extremamente restrito, elitista, né, onde o direito ao voto se dava a partir do princípio do voto censitário, ou seja, apenas os proprietários, né, os que tinham um determinado patamar de renda bastante alto, que tinham o direito ao voto. Então, não se pode falar em democracia, né, até porque a gente entende, né, a partir das pesquisas, da reflexão em torno do termo, que a eleição é uma das dimensões da democracia, mas não é a única, não é uma condição necessária, mas certamente não suficiente para que se fale em democracia, e nesse momento inicial mesmo o processo eleitoral era extremamente limitado. Um segundo momento, dentro desse processo histórico, se dá com o início da República, onde há alguma ampliação ao direito de voto, mas ainda permanece uma barreira importante, que é o voto alfabetizado, ou seja, com uma população extremamente grande de analfabetos, uma parte muito significativa da população permanecia excluída do direito ao voto. E as condições em que se davam as eleições, tanto a indicação dos candidatos, a forma com que as campanhas ocorriam e mesmo a apuração dos votos, que era marcada por fraudes, permite que a gente chame de um regime coronelista, ou seja, um regime onde muito poucos tinham controle quase absoluto do processo. Então a gente, né, o primeiro século de democracia não, o primeiro século de eleições, né, tanto o período do Império quanto a República Velha, até 1930, há existência de eleições, mas a gente claramente não pode dizer que se vivia uma democracia a partir de um conceito minimamente rigoroso do termo. Qual a justificativa que se dava para o pobre não poder votar? Basicamente as relações de poder. Então não se dava uma justificativa muito elaborada, né, mas a gente tem que considerar que a gente vivia uma sociedade ainda mais desigual do que a gente vive hoje, uma sociedade marcada pela escravidão, né, no Império, e pela incorporação dessa população ex-escrava numa forma muito subordinada, da mesma forma as populações que viviam no campo, né, o regime de trabalho, as formas de subordinação extremamente duras.
Então isso explica um pouco essa forma de funcionamento do sistema eleitoral. Explica, mas não justifica, evidentemente, e as justificativas eram muito frágeis, né, e muito limitadas. Professora Carla, já havia disputa grande como ocorre hoje em dia nas eleições, ou seja, muitos candidatos buscavam apoio do eleitorado? Não, a quantidade de candidatos não era tal como temos hoje. O que existia as disputas eram muito mais partidárias. Então a gente tinha uma definição partidária mais definida e a disputa se dava em torno disso. Então as práticas, o Gilberto acabou de fazer referência à questão do coronelismo, ele está muito vinculado também às práticas clientelistas, não é? Que são favorecimentos, trocas de favores que são feitos lá no nível da fazenda, no nível do local onde a pessoa mora, no nível da troca de favorecimento no emprego. Então, esse tipo de prática é que acabava sendo decisiva na hora do voto. E venha também acompanhado de uma outra coisa, que era o acompanhamento. Os coronéis acompanhavam o voto e faziam depois a conferência dos votos, né, para ter certeza de que aqueles que ele estava apoiando teriam votado nele. Então, quer dizer, não havia uma disputa de posições, de opiniões, de ideias e de posições. Não, ela se dava muito vinculada à questão realmente do poder. Muito se fala hoje em dia na política como corrupta. A corrupção na política já vem dos primórdios exatamente por essa troca de favores para obter o poder, para obter o voto? Bem, uma das características do sistema capitalista, da forma que ele se desenvolve, é que ele leva a um desenvolvimento do Estado e que é um Estado burocratizado e que o Estado passa a ser uma forma de intermediar a organização social. Junto com isso, vem essa lógica da corrupção. Quer dizer, não é que ele seja endemicamente corrupto, não é isso. Mas se criam mecanismos em que facilita esse tipo de prática na forma que o Estado, não só o Estado brasileiro, mas na forma que o Estado é organizado. Essa ânsia de poder era mais pelo poder ou mais pelo dinheiro? Digamos assim, o poder ele está vinculado a uma prática política e a projetos sociais. Então, nesse sentido, é uma ânsia, se você está falando no início do século, ela é uma ânsia pelo poder político, no sentido de que ele vai poder desenvolver políticas mais voltadas ao setor agrário, mais voltada ao setor industrial, mais voltada ao setor comercial. A gente vê a história do século XX no Brasil, é uma história de conflitos entre esses diferentes setores, que a gente pode chamar de setores empresariais, que a gente pode chamar de setores burgueses, que são setores que vão disputando poder. Não necessariamente, não é uma disputa pessoal no sentido do poder, no sentido da vaidade política, mas é no sentido de pensar que esse poder está vinculado a possibilidades de organizar e de definir projetos que vão ser desde o asfalto na frente da sua casa e da sua propriedade, até a possibilidade de verbas ou até a possibilidade de descontos, de impostos, enfim, para a instalação de uma indústria aqui ou ali. O início das eleições no Brasil tomou por base algum país? Houve a troca de experiência? Buscou-se um modelo para ser praticada aqui? Sim. Isso acho que nos permite fazer uma diferenciação importante em relação aos diferentes modelos de democracia. O termo democracia remete à democracia grega, antiga, onde, que é o sentido mais usual, democracia como regime do povo. Mas na sua forma original, né, na Grécia Antiga, o regime do povo se definia a partir de reuniões periódicas da praça da cidade, onde o povo diretamente decidia. E essa decisão era muito ampla, da organização política, da distribuição, da partilha, né, do produto econômico da sociedade, ou seja, a democracia era exercida de forma direta. Esse seria o paradigma, o modelo clássico de democracia. Há um segundo modelo que se desenvolve na Inglaterra, nos Estados Unidos, no século XVIII, né, que é o modelo de democracia representativa.
A diferença básica é que, ao invés da população decidir diretamente, a população decide quem são os seus representantes para que eles decidam. Ou seja, a democracia deixa de se dar de forma direta e passa a se dar de forma indireta. Então, é esse modelo que se desenvolve nos Estados Unidos, que se desenvolve na Inglaterra, que se desenvolve pós-Revolução Francesa na França, ou seja, a partir do final do século XVIII. É esse modelo que, de forma muito particular e limitada, é reproduzido no Brasil e vai se ampliando gradativamente, mas lentamente, no contexto também de reivindicações, de lutas. Então, a gente estava falando, né, da República Velha, onde o voto era aberto, ou seja, o coronel ia lá fiscalizar se o cara votou em quem ele mandava. Já a partir de 1930, de 1934, mais precisamente com a Constituição, o voto vai passar a ser secreto e vai passar a se ter o voto feminino. Então, eram reivindicações, há um movimento de mulheres muito forte nos anos 30 reivindicando o voto feminino, há processos que levam a essas reivindicações, mas ao mesmo tempo, se a gente lembrar, 3 anos depois já teve um novo golpe de Estado, que instala uma ditadura do Estado Novo, e isso tudo paralisa. Então a gente tem avanços muito difíceis e lentos e rupturas que paralisam esse processo. Professora Carla, naquela época existiam partidos ou cada um por si, Deus por todos era o lema? Não, existiam partidos. Os partidos tinham uma força bastante importante na organização e na participação política. Desde partidos à direita, não é? Que a gente trabalha com essa categoria, partidos, o Partido Republicano, a gente tem partidos de esquerda, que em 1922 no Brasil é fundado o Partido Comunista Brasileiro, por exemplo. Quer dizer, um partido como o Partido Comunista, ele surge fruto de lutas sociais concretas, né? Significa que existia uma organização dos trabalhadores e que essa organização necessitava organizar a sua disputa, os seus interesses, então funda-se o Partido Comunista Brasileiro. O professor Gilberto, por exemplo, pesquisou, é especialista em partido político, pesquisou um partido que é um partido de direita, né? Que é o Partido Integralista enfim. Então, a história brasileira, ela é muito demarcada pelos partidos. Tanto é que nós podemos perceber o seguinte: mesmo durante a ditadura militar, a ditadura de 64, ela se configurou de uma dada forma que ela mantém a existência de partidos políticos. Quer dizer, ela acaba com os partidos que existiam e, em seguida, vai criar o que a gente chama de bipartidarismo, que vai ser a Arena e o MDB como os 2 únicos partidos possíveis. Mas, assim, a ideia, então, de partido político é uma ideia cara à população brasileira, né? Ela aceita essa ideia e ela aceita essa forma de representatividade, tanto é que o século XX é um século marcado pela existência de partidos políticos. Professor, como aconteceu o processo de transição e as condições para que fosse viabilizado o novo Estado? É um processo bastante interessante, porque se dá num contexto do final da Segunda Guerra Mundial, que é um contexto com toda a tragédia da guerra, com todo o impacto, né, do conhecimento dos crimes do nazismo, mas é um contexto de muita euforia e mobilização no mundo todo, pode-se dizer assim, de comemoração, evidentemente, pela derrota do nazifascismo, mas que no Brasil, concretamente, coloca uma contradição muito grande de um regime ditatorial que estava do lado vencedor, mas que internamente se organizava de uma forma nitidamente ditatorial. Então, se tem uma série de processos de mobilização popular, de greves, de lutas estudantis, com muito destaque naquele período, que torna inviável a permanência do regime. Então, em 1945, no final do ano, então, há a deposição de Vargas, há eleições e a Assembleia Constituinte de 1946. Esse é um momento especialmente importante porque ele define um conjunto de condições do sistema eleitoral, de forma mais ampla, da democracia brasileira, que vão se manter e que, inclusive, vão ser recuperados depois e que permanecem até hoje. Então, a gente tem algumas características, algumas condições que a gente tem ainda hoje e que a gente toma elas, de certa forma, como naturais. E a gente sempre diz, né, no curso de História, que uma das funções do historiador é desnaturalizar aquilo que nos parece ser óbvio.
Então, a gente se dá conta, por exemplo, que o Brasil é um dos únicos países do mundo em que o voto se dá no candidato, dentro de um partido político, mas há essa personalização, essa individualização da política. Isso se afirma, se define exatamente nesse momento, né? Em 1945, se mantém com a Constituição de 1946. Então, dentro de uma disputa de votos para deputados, por exemplo, os candidatos não estão numa ordem definida pelos partidos, como em praticamente todos os lugares do mundo, mas o voto se dá em um, outro, e depois se conta, primeiro, quantos eleitos tem aquele partido, e segundo, em que ordem eles foram votados. Isso gera uma série de efeitos, né, na personalização, na individualização, no enfraquecimento dos partidos políticos, que remonta àquele período. Um segundo elemento importante é a influência da justiça eleitoral. Quando se define esse processo, o Superior Tribunal Eleitoral passa a ter uma influência muito marcante no processo de forma ampla, tanto que já em 47... ele vai proibir o funcionamento do Partido Comunista, dizendo que é um partido não democrático, extremista, argumentos desse tipo. E no mesmo ano ele vai decidir que o Partido Integralista, que tem um outro nome na época, que é um partido de extrema-direita, com uma ideologia inspirada no fascismo, é um partido que pode existir. Então, já naquele momento se tem um tipo de intervenção da justiça eleitoral e até 1964, até o golpe, o Partido Comunista não retoma a sua condição de legalidade. Evidentemente, na ditadura, muito menos. Então, vai permanecer como um partido sem poder, que até existe, que até é organizado de forma clandestina, mas que não pode participar de eleições, mesmo num regime que se diz democrático. Ainda nesse período, a gente tem uma distribuição geográfica desigual, onde os estados elegem um determinado número de deputados que não é proporcional à sua população. Então, estados menos desenvolvidos, estados mais agrários, têm uma representação maior do que a sua população, e isso, de certa forma, trava reformas políticas, reformas econômicas maiores. Tem o Senado, que também tem essa característica, porque é o mesmo número de representantes por estado. Então, o Brasil é um dos poucos países no mundo que tem duas câmaras, né, que tem a Câmara de Deputados e o Senado, e tem o que talvez seja o mais pernicioso, mais negativo das características, que é o financiamento privado. E o financiamento privado em grande escala. Então, quando cada candidato tem que fazer a sua campanha, os custos da campanha são muito mais elevados do que as campanhas que se dão na Europa, por exemplo, onde um partido tem uma lista e é fazer a divulgação da proposta do partido. Então, não multiplica por 30 ou 40 candidatos por partido, mas a divulgação, a campanha, ela é da ideologia, da proposta, do programa do partido. Como aqui cada candidato vai ter que fazer a sua campanha, isso evidentemente torna muito caro e, portanto, mantém, e essa condição a gente tem até hoje, a democracia como sendo extremamente desigual, no sentido de que um candidato que é rico, um candidato que tem por trás de si uma grande empresa que tem interesse em que ele seja eleito e que depois certamente vai cobrar dele a correspondência a isso, vai ter uma condição de campanha eleitoral infinitamente superior à de outro que não tem por trás dele nenhuma dessas condições. Então, já citei aqui 5 características que se definem, né, nesse momento, que é um momento de ampliação da democracia, de ampliação do número de eleitores, do voto efetivamente universal. O nível de analfabetismo já diminuía bastante, então existia uma progressão grande no número de eleitores, mas as condições concretas em que ela se dava eram muito limitadas. Então, um partido podia, o outro não, um candidato tinha mais recurso do que os outros, um estado, o voto valia mais do que nos outros. Então, de certa forma, são problemas, são situações que limitam o exercício da democracia, que, em parte, pelo menos, se mantém até hoje. Como foram as andanças no Brasil até que se chegasse à ditadura militar? Bom, a gente costuma fazer uma definição para chegar à ditadura militar. A gente normalmente trabalha com o século XX, com o desenvolvimento da história do Brasil no século XX e associa com o desenvolvimento do capitalismo no século XX. Por quê? Aí a gente vai ver o crescimento, a gente vai ver a industrialização, a urbanização, e isso vai trazendo lutas sociais concretas. Eu já me referi aqui à luta dos trabalhadores, não é? Que vão permanentemente estar exigindo seus direitos.
Constituição de 1934 é fruto de lutas também dos trabalhadores. A gente chega, durante o Estado Novo, que era uma ditadura, a ditadura instaurada pelo Vargas, a gente tem a consolidação das leis trabalhistas, que é a CLT, ou seja, também nos mostra que o Estado vai acompanhando essas lutas e vai atendendo às reivindicações da classe trabalhadora. O Vargas, durante o período que ele governou, ele instaurou muito essa ideia de um governo que doa para os trabalhadores, né? Que tem uma relação de doação para os trabalhadores, né? A gente costuma dizer que ele era o pai dos pobres e a mãe dos ricos, né? A gente brinca dessa maneira. Por quê? Porque ele está doando, na verdade não é uma doação, ele está atendendo a conquistas, a reivindicações que muitas vezes são reivindicações, inclusive, de rua da classe trabalhadora. Depois disso, a gente tem o interregno, que é o período chamado democrático, de redemocratização no Brasil. Só que, o que a gente vem acompanhado também? O desenvolvimento cada vez mais progressivo do capitalismo brasileiro. A gente tem, nos anos 50, com a criação de Brasília, a gente consegue um pouco visualizar a criação de Brasília, a criação das rodovias, né, a entrada maciça das empresas multinacionais, produzindo eletrodomésticos e produzindo motores automotivos e a chegada de automóveis também. Tudo isso vai nos mostrando, a gente vai visualizando que é o desenvolvimento, é o crescimento, é a modernização. No entanto, isso vai se dando à luz da exploração da classe trabalhadora, né? Porque vai cada vez mais sendo explorada. Isso gera uma série de lutas que vai sendo permanentemente negociada, digamos, nesse processo político. A gente costuma usar a expressão, existe uma expressão, né, que é o populismo. O populismo era uma forma política, nesse período dos anos 50, dos anos 60, de resolver esse conflito com a classe trabalhadora. E a gente chega, então, em 1964, no momento em que esses conflitos eles se exacerbam, eles ficam mais fortes, eles ficam muito mais visíveis, né? Desde o início dos anos 60, há uma série de organizações de direita no Brasil. A gente tem o IPES, a gente tem o IBAD, que são formas públicas mesmo de organização, elas não são clandestinas, não é, em princípio, né? Todo mundo sabia que isso existia, e que moldaram um golpe militar. Moldaram um golpe e conseguiram efetivamente derrubar o presidente. O povo, professora Carla, não teve forças suficientes para combater o militarismo e, por conseguinte, evitar a ditadura? Infelizmente não teve força suficiente, porque os canhões na rua, né, a armada norte-americana cercando o litoral brasileiro, comprovadamente, cria uma situação que, de fato, o poder deixa de aparecer como um poder político, deixa de aparecer como um poder de negociação, deixa de aparecer como um processo de representatividade e passa a ser definido pelo poder das armas, não é? Ele é garantido por isso. Os militares não apenas deram um golpe, né, retiraram o Jango, que era o presidente democraticamente eleito do país, do poder, mas eles não só fizeram isso, eles assumiram o poder. Não é? Então, eles poderiam ter, como a gente já tem em outros casos, dar o golpe e colocar um candidato seu, né, no lugar. Não era disso que se tratava. Por exemplo, a gente sabe que nesse período, no período que precedeu ao golpe, existia uma figura política muito conhecida, que era o Carlos Lacerda, era um político da UDN, que ele fez campanha, imensa campanha, pelo golpe, a favor do golpe. Quando o golpe é definido, ele e o grupo deles acreditam que logo os militares vão chamar um processo eleitoral e que então o país vai ser colocado na normalidade novamente. O que o Castelo Branco faz logo que assume o governo e se coloca, né, como o próprio governo? Ele deixa claro que não vai chamar eleições e que a partir de então quem vai mandar e quem vai comandar no país
vão ser os próprios militares. Como era feita a eleição quando o Exército, as Forças Armadas mandavam? Como era escolhido o presidente? Era escolhido pelos próprios militares. Então, Mas tinha chapa, por exemplo, mais de uma opção, ou simplesmente definir aquele vai ser o nosso presidente? Como é que funciona? No único momento, em 70, no processo de substituição do Geisel, que foi eleito em 74, nós tivemos uma composição de oposição dentro do regime militar, mas dentro, né, com um outro militar concorrendo com ele, mas assim, digamos, numa espécie de prévia eleitoral que não chega a se consolidar. Os militares, eles escolhiam entre eles mesmos o candidato que ia governar o país. Então, eles vão alterando o poder. Eu acho que é importante chamar a atenção para isso. Os militares, eles não apenas fizeram a ditadura, como eles queriam manter uma aparência de que o país vivia numa democracia. Então, eles faziam essa troca de poder, trocavam, né? A gente teve o Castelo Branco, a gente teve Costa e Silva, a gente teve o Médici, teve o Geisel, teve o Figueiredo. Então, eles vão fazendo essa troca de poder. Mas é importante a gente lembrar o seguinte, 10 anos depois do golpe, em 1974, com a escolha do Geisel para presidente, a gente tem um processo eleitoral, que é um processo eleitoral que para a escolha de governadores e deputados, para a eleição parlamentar. A gente tem um processo eleitoral para eleições parlamentares. Bom, o que acontece nesse processo para eleições parlamentares? A oposição ganha disparado, né? E então a repressão começa a vir sobre os próprios deputados eleitos também. O governo, ao invés de abrir, existiam alguns autores, né, e políticos que diziam que ia começar um processo de abertura política, então, nesse período, e não é isso que acontece. O que acontece é o contrário. Por quê? Porque há um descontentamento popular. Isso era visível, né? Só que as pessoas não podiam se manifestar. Quem se manifestasse contra a ditadura, a gente sabe o que acontecia com eles. Eles eram convidados a irem depor, eles iam ser fichados no DOPS, eles iam posteriormente, isso começa a se aprofundar também, a criação do DOI-CODE, a utilização do DOPS com esse sentido. Então, a gente precisa entender que a população não saía à rua e não reivindicava porque ela sabia e tinha clareza do que acontecia com quem fazia isso. Teve alguma coisa positiva a ditadura? Não, eu acho que nesses termos a ditadura só fez mal para o país. Atrasou o país. Só atrasou o país. Mesmo os projetos econômicos da ditadura, que quando a ditadura retoma um projeto que na verdade era um projeto que ela combatia antes, que era o projeto desenvolvimentista, né, o projeto do crescimento do país. Então eles retomam, quer dizer, eles deram o golpe para impedir o desenvolvimentismo do Jango e eles retomam o desenvolvimentismo depois no governo. Mas mesmo a forma com que isso foi feito é extremamente danosa, ela é extremamente agressiva, extremamente violenta. Em que sentido? A gente vai vendo como é que vai se dando esse processo de desenvolvimento, as grandes obras da ditadura, por exemplo, a construção da ponte Rio-Niterói, a construção da Transamazônica, a construção da Itaipu. A gente vai vendo que ela foi feita uma opção que era uma opção violenta, que era uma opção que beneficia as grandes construtoras, as grandes empreiteiras e que vão enriquecer imensamente nesse momento, não é? Mas destruindo as populações locais, destruindo as realidades locais e deixando para trás um rastro que é um rastro de profunda violência. O povo se uniu, conquistou novamente a democracia. O exército, de certa forma, não contra-atacou? Sim. Houve um contra-ataque. A partir de 74, a gente tem esse aprofundamento da ditadura, mas quando a substituição, então, do Geisel pelo Figueiredo, a situação social vai ficando mais complicada, porque, na verdade, para pagar as contas desse crescimento econômico, o arroxo salarial, o aprofundamento das piores condições dos trabalhadores vai fazendo que os trabalhadores comecem a se organizar nas comissões de fábrica,
se criam as comunidades eclesiais de base, que têm uma forte influência religiosa, que são movimentos que não estão necessariamente querendo trocar o poder, mas que eles querem melhores condições de vida. E só que isso vai levando a um crescente cada vez maior. O que acontece? O Figueiredo, ele se adianta, numa certa forma, porque a população começa a pedir anistia para os presos políticos que estavam exilados fora do país. O Figueiredo cria ele próprio uma lei de anistia, sem levar em conta as reivindicações. E essa anistia ela era muito clara. É uma anistia que diz, olha, se houve mortes, então nós vamos esquecer tudo, inclusive que houve tortura, inclusive que a ditadura, que o Estado brasileiro estava matando a sua própria população. Um pouco esse é o sentido dessa anistia que é criada, então, com o Figueiredo. Então, mas o que acontece? Isso tudo a gente está ainda durante o governo do Figueiredo. Como é que vai se dar esse processo? A gente vai ter ainda, só para a gente lembrar, em 1976, o Geisel fechou o Congresso Nacional, porque a oposição ela estava tomando força, né? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que há uma movimentação social e que a ditadura já não se sustenta mais internamente, que ela não consegue mais resolver e cada vez mais ela não consegue resolver os conflitos externos. Quando a gente vê as greves, as famosas greves do ABC, né, que são as greves do setor metalúrgico, elas mostram um pouco a cara desse movimento, ela mostra um pouco para o país e para fora do país que existem movimentos e que a população já não aguenta mais, né? A gente vai ter então em 83 a criação da Central Única dos Trabalhadores, a gente vai ter a criação do PT, que não é falar do partido, mas é falar que ele, nesse momento, ele expressa um incômodo popular, expressa um descontentamento imenso ainda num processo de ditadura, não é? Então, o que a gente tem? Em 1984, há o conhecido processo das diretas já. Então, esse processo das diretas já eram milhões de pessoas em comício de 1 milhão de pessoas na rua, exigindo que queriam votar para presidente, né? Exigindo isso, o direito de votar para presidente, o que não vai ser alcançado ainda em 84, né? A emenda Dante Oliveira é votada no Congresso para a próxima. Ele só vota então que para a próxima eleição. 1985 a gente tem eleições indiretas para presidente, que é quando o Tancredo Neves assume. Quer dizer, o Tancredo Neves, que era um político comprometido com a ditadura, ele é eleito nesse processo que seria para levar a democratização adiante. A gente já sabe o que acontece com ele acaba morrendo, né, ficando doente, morrendo ainda antes da sua posse, e quem assume o governo é o Sarney. Então a gente vai ter o Sarney como o presidente eleito indiretamente, e que vai ser o presidente que era uma pessoa que sempre teve vínculo com a ditadura, é o presidente que vai ter que tocar adiante esse processo. O que fazer? A primeira medida que ele vai ter que fazer vai ser dar uma resposta para a sociedade brasileira, e uma resposta muito grande, muito forte, no sentido de o que vai mudar, o que vai acontecer com o Brasil. Então, ele vai ter que, de certa forma, encarar o processo da Assembleia Nacional Constituinte, que é um processo importantíssimo, é um momento, talvez um dos momentos mais ricos da história recente desse país. Por quê? Porque o processo foi um processo amplamente discutido. Os projetos para a Assembleia Constituinte, eles foram discutidos em grupos, em organizações, era clube de mães, era clube de idosos. As pessoas se reuniam e discutiam o que elas podiam fazer e propor enquanto lei para o país. Qual a diferença que se tem da democracia atual com a democracia de antigamente, professor? Bom, a diferença é bastante grande, na medida em que o princípio básico que institui na história a democracia é o do governo pelo povo, um governo que se exerce de forma direta.
A democracia na Grécia Antiga se dava pelo exercício direto, né, em reuniões no espaço público, na praça, onde se decidia a organização social, a organização política, a distribuição do produto econômico daquela sociedade entre todos aqueles, com exceção dos escravos. Também havia essa enorme contradição, mas os escravos na sociedade ateniense eram, em sua grande maioria, prisioneiros de guerra, ou seja, eram exteriores, né, ao próprio núcleo dos cidadãos. Esse paradigma, esse modelo, essa forma de funcionamento, ela, com a própria decadência, né, da Grécia, ela vai desaparecer e vai se retomar, ou melhor, vai se constituir um outro modelo de democracia no final, após o final do período medieval, né, no que a gente chama de época moderna, que está associado a uma série de processos, como o desenvolvimento do capitalismo, como fundamentalmente a perda do poder político absoluto da Igreja na organização das sociedades. A Igreja medieval, a Inquisição, a forma de não separação entre o universo civil e religioso era um empecilho absoluto, né, para que a democracia se efetivasse. E nesse contexto vai se constituir um outro modelo, uma outra forma, né, de funcionamento da democracia, que é o que a gente chama de democracia representativa. Então, nesse modelo, nessa forma, as pessoas não mais exercem diretamente o poder, mas escolhem representantes, daí o representativa, né, para que esses representantes decidam por ela. É claro que isso vai criar uma série de problemas, uma série de contradições, que são as contradições que a gente vive na democracia hoje, porque você pode votar em alguém que afirma, aí a origem das promessas de políticos, né? Alguém que se coloca candidato defendendo uma determinada proposição e que, uma vez eleito, passa a fazer o contrário, passa a votar, né, se for um parlamentar, exatamente ao contrário do que aquilo que prometeu. Isso não é exceção, isso é a regra, né, das democracias representativas. Isso é absolutamente... A gente às vezes pensa que isso é algo brasileiro, mas de fato não é, né? É algo que se dá nas mais diversas democracias representativas, o que tem a ver com a subordinação desses candidatos aos seus financiadores, às empresas que sustentaram a sua campanha, o que tem a ver, em muitos casos, e essa é uma condição nossa, né, a fragilidade dos partidos políticos, a pouca definição ideológica, ou o fato de que, uma vez no poder, modificam profundamente, né, algumas das suas características fundamentais. Então, fundamentalmente, a forma de organização do sistema eleitoral segue esse modelo da democracia representativa. E no caso do Brasil, isso é mais grave, ou é mais profundo, na medida em que a gente tem muito pouca tradição de referendos e plebiscitos. De referendo nenhuma. O que é o referendo? A gente teve, algum tempo atrás, na Venezuela, do Chávez, onde a oposição colheu um determinado número de assinaturas para interromper o mandato dele na metade. O que é feito dessas assinaturas? Chama-se um referendo. A população é chamada a dizer: quer que ele continue ou que encerre-se agora o mandato dele. Se a população entende que ele não fez aquilo que deveria ter feito, o que prometeu fazer, interrompe-se, sem ruptura democrática, sem que haja um golpe, interrompe-se pela soberania popular o mandato. Bom, naquele momento houve o referendo, mas ele foi vitorioso. No Brasil não existe isso, e mesmo numa situação extrema, né, de que um governante possa ter 90% de rejeição, a gente fica com aquela ideia de, bom, votamos errado, temos que esperar 4 anos para resolver na próxima eleição. Ou seja, não há possibilidade de intervenção entre esses 4 anos. Então fica um vazio, fica um oco entre uma eleição e outra, e uma ideia falsa de que democracia e eleição são como que as mesmas coisas. E plebiscito, a gente teve, que eu me lembro, 2 recentemente, e não necessariamente os 2 que tocassem em temas os mais fundamentais, né? A gente teve o plebiscito da monarquia, república, presidencialismo, parlamentarismo, e depois o plebiscito do desarmamento ou não. Então foram as 2 únicas situações em que a população foi chamada a decidir alguma coisa, mas que não era alguma coisa, por exemplo, que incidisse diretamente nas suas condições de vida, na distribuição do produto econômico da sociedade, da forma de organização do trabalho, da estrutura de impostos. Ou seja, determinadas coisas que são as fundamentais na organização da sociedade são decididas pelos representantes sempre, né,
quando são, porque também há uma tendência de autonomizar instâncias burocráticas como o Banco Central. A ideia de que o Banco Central deve decidir a política econômica independente dos políticos. Bom, mas os políticos são aqueles que a gente vota. O presidente do Banco Central, nem isso. Então, quando o Banco Central decide a política econômica independente dos políticos, ele responde ao quê? Às grandes empresas, aos bancos, não certamente à população, aqueles que não têm nenhum outro canal de influência nessas decisões. Então, eu acho que isso diz um pouco, né, sobre as características e sobre os limites também desse modelo representativo, em especial na sua forma mais extremada, que é aquela que a gente segue, que não se articula com forma alguma de exercício de democracia direta, a não ser as mobilizações populares, porque você pode fazer uma passeata, você pode chamar um movimento contra um candidato, você pode vaiar, né, dentro daquilo que a democracia permite, fazer um panfleto contra, fazer um jornal, uma denúncia, mas do ponto de vista institucional, a não ser que ele incida em crime de corrupção e que, portanto, possa ser cassado em impeachment, não há esse instrumento de exercício direto e efetivo, né, do poder da população. Como funcionava a justiça eleitoral naquela época? Tinha estrutura ou geralmente quem tivesse mais café no bule vencia? E nada acontecia? Aí a gente, naquela época, em diferentes momentos, a estruturação do sistema judiciário no Brasil, e não apenas no Brasil, ela é pouco permeável também ao próprio processo democrático. Então, acho que hoje o que está muito... Trazendo um pouquinho para hoje, o que está muito em voga hoje são as decisões do STF, do Supremo Tribunal Federal, por conta do processo do mensalão, de uma série de coisas. Mas como que esses juízes se tornam os juízes supremos que decidem, né, aquilo que é de mais importante, né, em termos, né, do ordenamento jurídico brasileiro? Por indicação do presidente da República. Essa é uma forma correta, essa é uma forma democrática, quer dizer, não é o único país que faz isso, os Estados Unidos tem um modelo semelhante, mas... Se o cara for meu chegado, ele chega lá em cima e vai mandar. As formas de relação de poder, de articulação entre grupos políticos, grupos econômicos, grupos empresariais, a gente tem muita dificuldade de perceber. A gente sabe hoje, por exemplo, que no Brasil existe uma organização que chama Instituto Millennium, que é uma organização empresarial que financia jornalistas, que financia pessoas de repercussão pública para defender determinadas ideias. Então a gente vê lá um artista, uma figura pública conhecida, um comentarista de televisão, dizendo determinada coisa como se fosse uma convicção pessoal e é a disseminação de um ideário político muito marcado. Então as relações de poder, as relações pessoais, as relações econômicas pautam muito fortemente o desenvolvimento da política. A transparência, a possibilidade de perceber isso nos ajuda, nos permite ter algum tipo de instrumento em relação a isso. Mas como que funciona a justiça eleitoral, como que funcionava, né, a justiça eleitoral, se a gente pensar nos anos 40, 50, 60, com uma estrutura muito menor, mas com um funcionamento hierárquico muito marcado. Então, quando Vargas foi deposto em 45, por exemplo, quem assumiu foi o presidente do Supremo Tribunal STF, ou Supremo Tribunal Federal, que é o Supremo Tribunal de Justiça. Sim. Professora, adianta-se ter democracia se o brasileiro continua votando mal? Sim, eu acho que esses elementos que o professor Gilberto acabou de colocar são alguns elementos no sentido de que é preciso modificar elementos da forma que se está organizada a nossa democracia para que ela atenda realmente às demandas populares, não é? Porque existe uma outra coisa, a forma que o sistema está organizado leva a uma distância imensa entre aqueles que são eleitos e a sua efetiva a população. Quem é eleito não é eleito para defender aqueles que votaram em si. Quem é eleito vai, né, ele tem que atender a ter um projeto para a população, ele tem que ter um projeto de melhorias, enfim, que não é ele que vai criar da cabeça dele, ele tem que discutir isso com a população e saber quais são as reivindicações e saber como é que a população está organizada e saber onde é que é necessário uma intervenção. Então, nesse sentido, a democracia, ela é o caminho, porque sem democracia
a gente não vai ter a possibilidade, né? A gente sabe que a experiência histórica nos mostra que sem democracia sequer as pessoas podem reclamar. Sequer as pessoas podem dizer que não é isso que elas querem. E sequer elas vão conseguir também efetivamente se organizar, eventualmente fora desse âmbito da política. Então, a democracia continua sendo um valor muito importante a ser defendido. A opinião da professora e também do professor. O Brasil não está perdendo tempo em não unificar as eleições, gastando muito dinheiro à toa? Sim. Eu acho que os números apontam nesse sentido, mas ao mesmo tempo a gente tem que levar em consideração se já é difícil o processo eleitoral e do convencimento e da disputa de projetos em si, quando a gente tem as eleições majoritárias, por exemplo, imagina colocar todas as eleições no mesmo momento. Como é que ficaria a cabeça, né, da população de conseguir saber o presidente e depois, né, o governador e depois os deputados, né? Claro que, de um outro ponto de vista, também significa, talvez, isso obrigaria os próprios partidos a terem projetos mais coesos entre si e que seja, né, no geral, um único projeto que sirva da União ao município, né? E que daí, então, a pessoa tem uma linha política e que ela saiba que ela tem por onde votar. Então, nesse sentido, seria uma proposta bastante interessante. Mas não sei se existe essa maturidade no Brasil. Agora, é claro que em termos de gastos, sem dúvida, até porque tem um outro fator que a gente costuma dizer, né, e é bastante visível, quer dizer, o processo eleitoral, ele desvirtua, né, as pessoas deixam de fazer outras coisas e quanto tempo que se deixa de trabalhar para fazer, né, o processo eleitoral a cada 2 anos, então isso realmente é uma coisa que não é muito positiva, não parece ser positiva. Eu penso que teria uma vantagem muito clara no sentido de afirmar a coerência ou incoerência dos partidos, né? Os partidos, com todas as eleições acontecendo ao mesmo tempo, um partido que está num lugar coligado, no município coligado com outro que é seu adversário em âmbito estadual e com uma outra situação em âmbito nacional. Para isso tanto se fala, mas pouco se faz em termos de reforma político-partidária, né? Então, é um tema perigoso na medida em que esse tema pode impor restrições à organização de partidos e, eventualmente, pequenos partidos podem ter mais definição ideológica do que alguns partidos maiores. Então, diminuir os partidos no sentido, como se tentou fazer, de só permitir aqueles que tivessem um determinado número de parlamentares, não é exatamente a melhor maneira, na medida em que é possível que pequenos partidos sejam mais, tenham um programa mais definido e contribuam mais do ponto de vista da democracia por isso. No entanto, uma eleição unificada, o que poderia ser, em certa medida, uma armadilha ou a dificuldade, seria exatamente o fato de poder diminuir o tempo de debate, e a gente já tem hoje situações extremamente estranhas, né, em termos de realização de debates com a exclusão dos candidatos menos votados. Então, quer dizer, o próprio debate na televisão, que é fundamental na definição do resultado, quando a emissora de TV decide qual candidato que participa ou não, ela está intervindo muito. Numa eleição onde se tenha todos os níveis ao mesmo tempo, concorrendo entre si, né, esses espaços ficam mais limitados, o tempo, né, de campanha. Então, eu veria talvez por aí uma possibilidade, uma possível dificuldade. Citando uma questão agora, para a gente encerrar já o nosso programa que está se aproximando, os dois estiveram em Portugal, residiram 1 ano fazendo o pós-doutorado. O que vocês sentiram de Portugal, que é o país mãe do Brasil, em relação à questão democracia, em relação à questão eleitoral? Contexto mais amplo que Portugal está numa profunda crise econômica e numa condição de uma dramática regressão das condições de vida. Mais da metade dos jovens estão desempregados, as condições de trabalho, a precariedade das condições de trabalho são efetivamente assustadoras para um país que alguns anos atrás tinha atingido um nível bastante distinto disso.
Nesse contexto, nesse pano de fundo, a gente conviveu, assistiu, viu numerosas mobilizações, manifestações. Há 2 semanas atrás, 1 milhão de portugueses saíram às ruas, num país que tem 10 milhões de população, ou seja, 10% da população do país saiu às ruas dizendo que este governo e este regime não é legítimo. Na medida em que votaram num grupo político que estava na oposição, e que tinha como discurso que os impostos estavam muito altos, que as condições de trabalho estavam piorando muito, que estava pagando demais da dívida e que o país não aguentava mais. E uma vez no poder, este partido fez exatamente a mesma coisa que combatia, e de forma muito mais acirrada, muito mais acelerada. Na Espanha se dá praticamente o mesmo, as mesmas condições, e o fato se vota na oposição e a oposição faz aquilo que o governo anterior fazia e para pior. Basicamente, em ambos os casos, como na Grécia, como na Itália, com o pretexto de que é necessário pagar as dívidas. Mas o pagar essas dívidas que são obscuras, que não são transparentes, à custa de uma condição, de uma regressão social absolutamente assustadora. Qual é a consequência disso do ponto de vista da democracia? Essa população que sai à rua diz: nós votamos em alguém que prometia fazer uma coisa e esse alguém fez o contrário. Portanto, não é legítimo. Portanto, há necessidade de canais. Não vamos esperar 4 anos, porque em 4 anos eles terminam de destruir o país. É um pouco essa ideia, né, que a população expressa de uma forma muito raivosa, muito radicalizada. Então, a forma de fazer é sair às ruas, dizer: esse governo não é legítimo, não vamos admitir mais e queremos democracia real já. Esse é um slogan, né, que unifica a Espanha, Portugal, Grécia, Itália, Irlanda, uma série de países, né, principalmente do sul da Europa, da metade sul da Europa, que mostra que se chegou ao limite, né, do que as populações poderiam aceitar. A gente que ficou um ano em Portugal viu que o nível de, não só de pobreza, mas de miséria absoluta, de mendicância na rua, em um período de 12 meses, aumentou assim de uma forma assustadora. Então, são consequências econômicas, são consequências sociais de políticas econômicas que os governos têm tomado de forma absolutamente aleatória, né, do interesse e da manifestação expressa pela população. Então, para ser um pouquinho mais objetivo, para finalizar, me parece que se tem um contexto de crise, de desafio e de crise da democracia, que coloca a necessidade de que o regime democrático se abra, crie canais para que ouça a população. Nesse primeiro momento, parece que os governos em todos esses países têm tentado resolver isso pela repressão. A gente viu algumas situações extremamente violentas, né, de repressão à população, principalmente na Espanha nos últimos dias, e certamente isso preocupa bastante, né? Acho que é bastante preocupante. Bom, uma coisa interessante que a gente percebeu, como historiadores, a gente procurou estar presente nas manifestações, observar, conversar com as pessoas e perceber o que estava acontecendo, né? E a gente conversava com as pessoas nos ônibus, no metrô, enfim, ter mais clareza dessa situação, e a gente percebeu que esse descontentamento é um descontentamento que, diferente do que a gente pode imaginar no primeiro momento, não é um descontentamento dos jovens, não é a juventude que está na rua, não são os adolescentes que estão na rua porque são necessariamente rebeldes, não é isso, são famílias inteiras na rua. São famílias, são pais e avós que vão para a rua para protestar contra essa situação. Até porque é bom a gente lembrar, né? Tanto Portugal também teve seu Estado Novo. Portugal viveu sua longa ditadura de mais de 40 anos com o Salazar. A Espanha viveu a sua ditadura com o franquismo, e as pessoas acreditam na democracia, elas não querem um retrocesso. Então, para elas, a democracia é um valor extremamente importante, porque elas sabem o que é viver uma ditadura, sabem o que é viver no fascismo, né, no caso desses dois países. Então, foi vendida para elas a ideia de que a democracia é melhor, e elas realmente acreditam que a democracia é melhor. O que elas estão exigindo é uma nova democracia, né, uma democracia real que seja distinta dessa. Então, a gente consegue observar que eles estão na rua por conta própria, não são os partidos políticos que os estão levando para a rua, eles estão se organizando muito parecido com o que a gente via, né, naquele processo de luta contra a ditadura, no bairro, tem assembleia, tem ruas que se organizam para discutir quais são os seus problemas e para resolver isso, né? Então, de fato,
se ao mesmo tempo que está um aprofundamento da crise, mas a gente também consegue visualizar ali dentro, florescer essas manifestações populares, que são o que de fato movem a história. Obrigado, professora, e boa eleição nesse domingo. Obrigada e igualmente também desejo a todos. Professor, igualmente, muito obrigado, foi uma satisfação muito grande. Não se esqueça de votar amanhã, domingo, dia da eleição, hein? Tá bom, obrigado, agradeço, um bom dia a todos. Assim encerramos mais uma edição do quadro A Personalidade da Semana. Hoje os nossos entrevistados, os professores doutores Carla Luciana Silva e também Gilberto Calil, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, aqui em Marechal Cândido Rondon. A você que esteve conosco, muito obrigado, um grande final de semana e grande eleição a todos. São 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 a todos.